Olá, queridos amigos, queridos irmãos, bom dia, uma feliz semana a você e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família. Estamos iniciando mais um vídeo de nossa série Gênesis, neste projeto Despertar com Deus. E queremos hoje fazer nossa reflexão da semana dentro dos capítulos 26 a 30 do livro do Gênesis, dando sequência nesta jornada que estamos juntos fazendo no estudo da Palavra de Deus, em nossa comunhão diária com Deus. E neste vídeo nós vamos então extrair as principais lições destes capítulos, destas passagens bíblicas. Eu quero começar o nosso vídeo de hoje com a leitura bíblica do capítulo 26, o nosso primeiro de hoje, no versículo 24 e 25, que diz: E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Muito bem, amigos, irmãos, nós, no último vídeo, capítulo 25, nós vimos que foi apresentado a morte de Abraão e começou agora a vez da história, e da experiência de Isaque. Aqui nós encontramos neste capítulo Isaque passando por uma experiência bem semelhante à de seu pai. Começa falando também que houve fome à terra onde Isaque estava e ele foi para Gerar. Lembram-se de Gerar? A terra de Abimeleque. Era uma região dos filisteus. E então Deus disse para ele: não vá para o Egito, você fique aqui em Gerar. O que nos chama a atenção neste capítulo? A falha do pai Abraão foi agora repetida em seu filho Isaque. Infelizmente, e geralmente é o que acontece na vida humana. As falhas dos pais podem se repetir nos filhos. E agora, Isaque, à semelhança de seu pai Abraão, com medo dos moradores daquela terra, ele também combina com sua esposa Rebeca para que ela mentisse, dizendo que era ali apenas sua irmã e não sua mulher. E com isto, nós encontramos também, neste descendente de Abraão, o filho da promessa, uma falha, a sua também falta de confiança em Deus, e com isto mancha um pouquinho aí a sua conduta, o seu caráter. Mas, como nós já consideramos anteriormente, Deus, em sua misericórdia, Ele cuidou para que a sua linhagem não fosse, então, comprometida. E assim, Abimeleque descobriu, depois que visualizou Isaque fazendo carícias, um carinho que não era de irmão, a Rebeca. E aí chegou em Isaque, então, e chamou ele, a atenção, e foi que a verdade foi descoberta. Bem, então, Isaque passou mais um tempo ali, e interessante que o capítulo também nos apresenta a bênção de Deus sobre Isaque, porque ali Isaque plantou e foi grandemente abençoado. E aqui nos diz o verso 12, no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. Com isso, ficou evidente a todos os moradores daquela terra que Isaque, ele era alguém especial. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, esta história nos traz também importantes lições. Primeiro, para que nós nunca tentemos fugir da verdade. Nós sempre sejamos verdadeiros em nossa fala, em nossa conduta. Sabemos que esta conduta foi realmente
muito negativa e não soou bem para tanto com Abraão quanto para Isaque. E a segunda lição deste capítulo é que, se nós formos fiéis para com Deus, a sua bênção irá nos acompanhar. E devemos, assim, confiar sempre nas promessas de Deus. E nós vemos também, para terminar a lição deste capítulo, que Isaque tinha uma virtude muito importante. Ele era um homem pacífico. Aqui encontramos, no único capítulo que fala diretamente da vida de Isaque, encontramos que, ao cavar poços, ali, os moradores daquela região, por duas ocasiões, procuraram confusão, mas Isaque deixava, então, aquele lugar e se dirigia para outro e cavava novos poços. Com isso, nós aprendemos também que devemos ser pacíficos como filhos de Deus. Não convém estarmos envolvendo em conflitos, em combates. Precisamos ser pacíficos como foi Isaque. Estes são os principais ensinamentos e lições que extraímos do capítulo 26. Continuando a nossa reflexão, agora, dentro do capítulo 27, nós vamos encontrar a ocasião em que Isaque, já idoso, com seus 137 anos de idade, ele chama o seu filho preferido, o filho mais velho, Esaú, que ele gostava muito por ser um caçador, aventureiro, mesmo sabendo que Deus havia já mostrado que o escolhido era Jacó. Não porque Deus fez alguma acepção. Jacó, devido à onisciência de Deus, fora o escolhido por ser aquele filho, apesar de ser o mais moço, que apreciava a promessa de Deus. Apreciava e desejava muito a bênção e as promessas de Deus. Infelizmente, nós vamos encontrar neste capítulo 27, aqui a família de Isaque, toda envolvida em coisas indevidas, em coisas erradas. A começar pelo pai Isaque, que mesmo sabendo que Deus já havia indicado que o mais moço seria aquele que daria sequência na descendência escolhida, Isaque parece que descartou ou ele desconsiderou essa escolha de Deus e preferiu fazer a sua escolha, chamando Esaú para que fosse fazer então uma caça, preparasse para ele um delicioso alimento, para que Isaque abençoasse a Esaú. Então aqui nós vemos a falha de Isaque. Ele desconsiderou aquilo que Deus havia falado. Outro problema neste episódio, Rebeca, a mãe, agora vamos falar da mãe. A mãe acreditava e ela acalentava e também tinha preferência por Jacó. Então nós vemos aqui que havia uma certa divisão nesse lar. Mesmo sendo, filhos de Deus ali, a descendência escolhida. Rebeca então, vendo o que iria acontecer, chama Jacó e fala para ele, olha, seu pai vai abençoar seu irmão Esaú. Isso não pode acontecer. E então ela falou com Jacó, você vai lá, traga 2 cabritos que eu vou preparar um delicioso banquete para o seu pai, para que ele o abençoe. Jacó a princípio relutou, mas mãe, isso pode até resultar em maldição. E ela ainda disse que a maldição venha sobre mim. Até que Jacó então concordou com esse plano da mamãe. E então nós vemos que Jacó e Rebeca, eles falharam no sentido de tentar ajudar o Senhor. Assim como Sara e Abraão lá atrás, no capítulo 16, quando tentaram então arranjar o filho que não vinha até então. Com isso nós vemos que realmente este capítulo demonstra a condição pecadora das pessoas. E Esaú, a sua falha foi
que, como filho mais velho, primogênito, a bênção recaía sobre o filho o mais velho, né, sobre o primogênito. Mas ele não valorizou essa bênção. A escolha de Esaú, infelizmente, foi para as coisas deste mundo. Ele desprezou as bênçãos espirituais. E assim nós temos essa trama dentro do capítulo 27. E foi então que, conforme está escrito, Jacó trouxe, Rebeca preparou e ali colocou peles sobre os braços, o pescoço de Jacó. Quando ele chega diante do pai, o pai ainda percebe algo estranho. Primeiro, foi muito rápido o alimento preparado para alguém que iria ainda caçar. Segundo, a voz de Jacó o denunciava. Isaac já estava praticamente cego, não enxergando, e então foi dessa forma mais fácil enganá-lo. Queridos, é importante ressaltar, eu confesso que a história de Jacó, esse personagem é um dos que eu mais me encanto dentro da história bíblica. Porque, embora não está escrito, nesta ocasião, para quem não saiba ainda, Jacó já contava com 77 anos de idade. Não era um jovem, nem mesmo tinha 40 anos. Ele já era um homem muito adulto. 77 anos, de acordo com o cálculo bíblico, fazendo toda a matemática. Então ele já era um homem muito adulto. E embora ele era temente a Deus, ele ansiava pela bênção espiritual. A inspiração, o livro Patriarcas e Profetas nos diz que Jacó ainda não tinha um conhecimento pessoal de Jesus, do seu Salvador. E é por isso que ele e Rebeca tentaram alcançar a bênção pelos próprios meios, de acordo com sua maneira. Isto, querido amigo, queridos irmãos, isso representa toda pessoa que almeja a salvação, mas busca através de suas próprias obras, através de seus próprios meios. Unicamente através de Jesus é que nós podemos realmente alcançar a bênção e a salvação. Portanto, até esta fase, Jacó ainda não tinha um conhecimento genuíno e pessoal de Deus, de seu Salvador. Essa foi a primeira fase na vida de Jacó. E o seu nome, enganador, condiz exatamente com o seu caráter nesta fase. Interessante que por 2 vezes o pai, Isaac, pergunta: é você mesmo, meu filho Esaú? E aqui Jacó, eu fico pensando, deve ter sido muito difícil, muito complicado Jacó ter que mentir para o seu pai e mentir para Deus. Tentar mentir, né? Com isso, este capítulo nos apresenta um episódio que marca, né, a trajetória desta família, desta linhagem, da descendência de Abraão. E, terminando este capítulo, nós vemos que quando Jacó sai, recebeu a bênção, a princípio podemos pensar, conseguiu o que queria. Mas nós vamos ver no capítulo que vem, realmente que esta estratégia foi terrível, as consequências tanto para Jacó quanto para sua mãe Rebeca, porque nós vamos ver no próximo capítulo. E terminando este capítulo, nós vemos que Esaú, que já tinha vendido a sua primogenitura para o seu irmão Jacó, agora percebendo que havia perdido a bênção, ele chora amargamente. Mas também está escrito que este choro não era um choro de arrependimento genuíno. Esaú, ele queria a bênção apenas pensando nas bênçãos temporais. Jamais Esaú almejou as bênçãos espirituais. E fica assim
uma importante lição para todos nós. Continuando nossa reflexão agora no capítulo 28, nós vamos encontrar Jacó tendo que fugir de casa. Seu irmão Esaú ficou agora com muito ódio, alimentando em seu coração que assim que seu pai morresse, ele mataria o seu irmão Jacó. Com isso, a mamãe Rebeca, temendo que realmente uma tragédia acontecesse, chama Jacó e fala com Isaac a respeito da dificuldade. E agora Isaac chama Jacó, o abençoa novamente e diz para ele ir lá para as terras de Labão, lá nas terras da mãe Rebeca, seus parentes, na família de Betuel. E então Jacó, como eu falei, com seus 77 anos, ele sai de sua casa e durante todo o dia ele peregrina ali, passando por desertos, por vários lugares, até chegar a um lugar muito especial chamado Betel. Era um lugar onde seu avô, Abraão, já havia passado. E ali, cansado da viagem, Jacó, ele deita sobre o solo e com uma pedra usando como travesseiro. Ele, muito cansado e principalmente terrivelmente amargurado e com um certo desespero. A inspiração nos diz que ele temia até mesmo de orar, porque ele pensava que o seu pecado tinha sido grande demais, que esse engano havia sido algo que pudesse tê-lo afastado para sempre de Deus. E assim Jacó estava terrivelmente açoitado por dúvidas, perplexidades, angústia e remorso, por que ele havia feito tal coisa e cometido tal pecado. Queridos, essa história é impressionante. Foi quando Jacó dorme ali sob a pedra em sua cabeça como um travesseiro que Deus se revela a Jacó. Esse foi o primeiro encontro de Jacó com Deus. Foi a sua primeira experiência marcante em sua vida. Quando ele tem a visão da escada que ia da terra até o céu. E nessa visão maravilhosa, Jacó, ele contemplou anjos descendo e subindo. E, para a sua grande alegria, no topo da escada, ele visualiza Jesus. Ele vê o Senhor que ainda diz para ele, não temas. Olha só, quando ele vê o topo da escada, e acima dela o Senhor disse, eu sou o Senhor, no verso 13, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque, darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado. E este verso 15 me impressiona. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Que Deus maravilhoso nós temos, queridos irmãos e amigos. Que Deus misericordioso. No momento mais difícil da vida de Jacó até aqui, Deus se revela como Salvador. Não temas, eu estou contigo. Queridos, esta experiência de Jacó, ela realmente impactou a minha vida. Por quê? Porque nós encontramos aqui um Deus misericordioso, perdoador e um Deus que cuida, que promete estar conosco apesar de nossas falhas, de nossos tropeços, de nossos pecados. Aqui, Jacó tem o seu primeiro encontro com Deus e ele fez ali um pacto com Deus. Ali ele erigiu um altar. O nome daquele lugar até este momento era Luz, e agora Jacó, diante desse encontro com Deus, ele coloca um novo nome ali no lugar, Betel. Ele sentiu que ele estava na presença de Deus e por isso deu este nome, Betel, que significa casa de Deus. E ali ele prometeu que se Deus o guardasse em sua jornada e em sua nova fase, agora
o segundo estágio da vida de Jacó passaria em Padã-Arã, a terra de seus parentes, durante 20 anos. E Jacó prometeu que devolveria a Deus a 10ª parte, ou seja, como seu avô Abraão, Jacó também seria fiel na sua devolução, na sua adoração a Deus através do dízimo. Queridos, que capítulo maravilhoso é o capítulo 28 que nos apresenta esta visão. E para concluir este capítulo, esta escada, ela representa Jesus, o nosso Salvador, que fez a ligação da terra ao céu, que trouxe novamente a restauração da ligação entre o homem e Deus. Isto é maravilhoso demais. Continuando esta emocionante história de Jacó, agora o capítulo 29 nos apresenta a sua chegada ali em Harã, onde moravam Labão e também os seus familiares, os seus parentes. E então nos apresenta o emocionante encontro de Jacó com sua prima Raquel, ali que era pastora de rebanhos, pastora de ovelhas. Quando Raquel apresenta, então, o seu parente recém-chegado a Labão, ali ele é bem recepcionado por seus parentes, e ali nós encontramos, então, que agora Jacó, ele se apega de maneira profunda a Raquel. E Labão diz, olha, não é justo que você trabalhe comigo sem ganhar nada. E foi então que agora Jacó propõe ao seu patrão e ao seu tio que ele trabalharia 7 anos para que pudesse casar-se com Raquel, o qual foi aceito, e a palavra de Deus nos diz neste capítulo que aqueles 7 anos parece que foram realmente muito rápidos, de tão grande era o amor por Raquel. E então, este capítulo nos apresenta uma situação interessante. Jacó, o seu nome enganador, significado, do nome Jacó, agora nesta fase da sua vida, na casa de seu tio, ele experimenta o outro lado da moeda, Por quê? Porque quando cumpriu-se os 7 anos, Jacó, pensando que estava casando com Raquel, aquela que ele amava, seu tio, então, ali cometeu uma coisa terrível. E não temos os detalhes como pode isso ter acontecido, porque Jacó só foi se dar de conta de manhã que ele havia passado a noite de núpcias não com Raquel, mas com sua irmã Lia. E com isso Jacó foi chateado falar com Labão, seu tio, o sogro. E então Labão disse, olha, o costume aqui não é assim. A filha mais velha tem que casar primeiro. E então Jacó teve que se submeter a mais 7 anos. Ou seja, Jacó experimentou na pele o que é ser enganado. De enganador, ele passou a ser enganado. E isso vai se repetir durante os 20 anos que ele passa na casa de Labão. E o que acontece é que agora, com 2 mulheres, é importante ressaltar, para quem não saiba, que tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Ló, quanto Jacó, nós vamos encontrar os costumes da época, aquilo que era cultural, acabou que infiltrando-se na vida destes personagens da Bíblia. Porque Deus nunca autorizou a poligamia. Deus criou um casamento monogâmico. Mas, infelizmente, este costume cultural acabou se infiltrando na vida mesmo de servos de Deus. E então foi que, desta forma,
Jacó começou agora a ter os seus filhos e Leia começou a gerar filhos, sempre pensando que conquistaria o coração do esposo, porque Raquel era estéril. Bem, este capítulo, então, nos apresenta o casamento de Jacó com Raquel e Lia. E agora começam a ter os seus filhos. Continuando nossa reflexão de hoje, agora o capítulo 30 de Gênesis. Vamos encontrar as dificuldades de Jacó no círculo doméstico. Duas mulheres, duas irmãs, uma que estava lhe dando vários filhos e a outra estéril. Agora a situação começava a ficar complicada. E Raquel, vendo que não tinha filhos, também aqui diz que chegou a Jacó e dá-me filhos, senão eu morrerei. Então, ali nós encontramos algo que também assim chama a nossa atenção. Mesmo as melhores famílias, mesmo as famílias do povo de Deus, podem ter conflitos, problemas, provações dentro do lar, provações domésticas. Mas nós vamos perceber que, pela misericórdia de Deus, todos os problemas podem ser solucionados. Ninguém está isento de passar por dificuldades. E foi assim que também aconteceu no lar de Isaac, no lar de Jacó, no lar de Abraão e no lar, de qualquer um de nós pode acontecer. A diferença é que nós podemos e devemos recorrer a Deus quando estamos em dificuldades. Não somente nas dificuldades, não é isso, Devemos recorrer sempre, mas a tendência nas dificuldades é tomar as nossas próprias atitudes, tomar as nossas próprias decisões, e não é isso que deve acontecer. Até que o capítulo 30 apresenta-nos que, depois de um período de prova pelo qual Raquel passou, o Senhor então concedeu a ela o privilégio de ser mãe. E foi quando veio o filho famoso José. Aqui diz que de modo que Deus se lembrou também de Raquel e ouviu-a. Isso quer dizer que Raquel orou ao Senhor. Percebem o que eu estava dizendo? Diante das provações e dificuldades, devemos recorrer a Deus em oração, assim como Isaac orou por 20 anos para que Rebeca tivesse filhos. Então nós vemos aqui que Raquel também orou a Deus e Deus ouviu. E Deus tirou a sua humilhação, disse aqui, e nasceu o filho José, que nós vamos encontrar nos capítulos que vêm ainda pela frente. Então, queridos amigos, queridos irmãos, aqui nós percebemos nessa história de Jacó, o terceiro elo desta linhagem dos patriarcas da fé, que apesar de defeitos, apesar de falhas, de tropeços, eles foram sendo superados com a ajuda de Deus. E aqui nós encontramos então este período da vida de Jacó, que ele passou ali junto ao sogro Labão. E nós percebemos que não foi fácil. E o que chama a atenção é que Jacó, muito diferente da sua primeira fase da vida, na casa de seu pai, ele foi paciente, ele se submeteu, mesmo sendo enganado 10 vezes pelo seu sogro, que mudava o seu salário constantemente. Bem, nós vamos terminar a nossa reflexão de hoje nos fortalecendo e nos conscientizando de que, por mais difícil que a nossa vida possa parecer, Deus está sempre disposto, sempre presente a ouvir a nossa oração, a ouvir o nosso pedido de socorro. E Ele nunca abandona um filho que o busca como Pai Celestial. É por isso que Jesus disse:
todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Que Deus possa nos abençoar grandemente e que essa experiência de Jacó, sendo transformado pela graça e misericórdia de Jesus, possa incentivar a mim e a você também. Muito bem, queridos amigos, queridos irmãos, chegamos à metade de nossa série Gênesis e nós queremos agradecer primeiramente nosso Deus por mais essa oportunidade de compartilharmos destas histórias, destes ensinamentos tão preciosos. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, nós, por gentileza, pedimos que você se inscreva, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que este conteúdo é positivo, é sugerido para outras pessoas. E também que você possa compartilhar essas mensagens da Palavra de Deus. Eu desejo que Deus te abençoe grandemente, que esteja com você nesta semana e aguardo você para o nosso próximo vídeo. Na próxima semana nos encontraremos, se Deus nos permitir. Um grande abraço.